Aí, Olá, tudo tudo bem? bem? Quase que eu falo hi, hello. Né? A gente pode fazer em inglês se quiser. Não, não. Ai, porque a gente se acostuma tanto a conversar em inglês que é estranho conversar em português com você. Né? Fica até com um tom de voz diferente, né? Fica, nossa, é muito estranho falar em português com você, meu Deus. E Bom, então aí? vamos ver aqui, tá? O pessoal tá entrando. Então, vou deixar para você se apresentar, Tá porque bom. você tem muitas credenciais, eu vou esquecer. Não, vamos lá. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Ludmila, eu sou professora na Universidade de Brasília, sou contadora, né? Então, estou aí nessa área de negócios. Eu fiz mestrado, fiz doutorado, estou contando essa informação porque ela faz muita diferença, né, no que a gente vai conversar aqui. E atualmente eu sou de comitê de auditoria, né? Como coordenadora de comitê de auditoria, que é um órgão de assessoramento de conselhos de administração de grandes empresas. É, De várias, né? enfim, eu adoro dar aula, eu sou professora, sou pesquisadora, então o inglês é essencial na minha vida. E foi por isso que eu encontrei a Karina. E aí eu acho que eu me apresentei. Tô tímida. Sim, por enquanto, vamos. Por enquanto, vamos lá. Então, a Ludmilla me procurou para um projeto bem específico, né? Que ela tinha não era uma apresentação, né? Era um congresso que ela ia Isso. moderar e era justamente uma apresentação em inglês, né? Isso, foi um desafio, assim. Como que é a história com o inglês? Eu vou tentar ser bastante breve. Eu tive a sorte de estudar inglês desde a infância, assim. Isso era um valor que a minha mãe tinha. Então, eu consegui estudar desde a infância e tal, nas escolas de inglês, aquele ensino tradicional e tudo mais. Então, quando você chega na universidade, você sente mais a necessidade do inglês. No mestrado também, a gente, principalmente no mestrado, existe essa disrupção do ensino que você vê, que você faz na escola de inglês, que é para aprender a se comunicar em viagens, para aprender a ver filmes sem legendas, enfim. E você começa a ler não mais só leituras... você começa a ter que ler leituras mais técnicas, sobretudo no mestrado. Na graduação já começou, mas no mestrado com certeza, né? E para o mestrado tem que fazer o teste, né? Tem que fazer o exame. Tem. Na época, eu fiz, mas era uma prova interna, né, no mestrado. E quando eu fui para o doutorado, aí sim. Quando eu fiz doutorado na Universidade de São Paulo, e no doutorado você tinha que fazer o exame do TOEFL, né? E tinha uma nota razoavelmente... Ela é uma nota razoável, tá? Para você ingressar no doutorado na Universidade de São Paulo. E lá eu tive que, além de ler, no mestrado eu lia muito, mas falava pouco, não assistia as aulas em inglês. Mas no doutorado não, na USP isso mudou muito, porque você tinha que entrar com TOEFL, você tinha uma série de disciplinas que eram em inglês, você tinha muitos professores internacionais e a gente era meio que fortemente incentivado a falar inglês com esses professores. Sim. E eu lembro que eu ficava muito insegura, porque em que pese eu ter estudado inglês a vida toda, gramática, em escola de inglês e tudo, lá era um desafio profissional. E perto de pessoas que falavam muito bem. Eu tive a sorte de ser contemporâneo de pessoas na minha turma de doutorado que eram fluentes em inglês. E aí quando tem aquela coisa, né, você vê as pessoas falando e você fala, meu Deus, eu não falo como essa pessoa, é aquela questão da exposição e tal. Só que eu notava também que tinha muitas pessoas que não eram fluentes, que não tinham tanta desenvoltura com o inglês, mas a vontade de trocar experiência e conhecimento com aquele convidado, com aquele professor era tão grande que elas se desafiavam para se comunicar muito mais do que falar um inglês perfeito. Essa mudança de pensamento eu acho que eu tive lá na USP, entendeu? Então eu falei, gente, eu não posso perder a oportunidade de conversar com essa pessoa que é uma sumidade. Tinha um professor lá que era o Bazu,
do Azul foi fazer uma palestra pra gente lá na minha turma. Ele é um dos, sim, umas pessoas mais conhecidas no mundo por um artigo específico que ele escreveu. Falei, gente, eu não posso perder a chance de falar com ele porque eu tô com vergonha de falar inglês, entendeu? E eu tinha colegas que falavam muito bem e eu tinha colegas que falavam inglês, mas que não eram tão desenvoltos para falar. E aí isso mudou minha mente. Falei, gente, eu preciso de me desafiar, sabe? E a gente tem muito medo, a gente se julga, né? A gente, além de preocupar com o julgamento do outro, a gente se julga. Então, a gente se julga antes, né? A gente se julga antes, falando, não vou conseguir, eu vou travar, eu vou falar uma palavra errada e a pessoa que fala muito bem inglês vai me julgar. E lá na USP não foi isso que eu vi, sabe? Lá na USP eu via uma rede de apoio muito grande de quem falava muito bem, de quem nem falava tão bem assim. E pelo menos a minha turma não teve esse tipo de julgamento, sabe? Assim, então foi muito bacana. E aí, beleza, terminei o doutorado, lá eu tinha essa vivência quase que semanal de ou ler, ou falar, ou escrever em inglês. E voltei, terminou o doutorado, voltei para a Universidade de Brasília, que é onde eu trabalho hoje. E como tudo, né? Quando você está fazendo um doutorado, você fica imerso em inglês, imerso na sua tese. Quando você termina, você se sente livre. É como se você saísse de uma prisão, sabe? Né? E eu fiquei um tempo sem falar inglês, no mesmo ritmo que eu falava e tal. E aí, o ano passado, 2020, com a pandemia, a gente teve um congresso virtual aqui na Universidade de Brasília. E eu fui convidada pela comissão organizadora para mediar uma sessão com uma das pessoas mais importantes da contabilidade no mundo, principalmente aplicada ao setor público, né? E, Karina, eu juro para você que eu cogitei em falar não, mas eu falei assim, vou pensar. Quando eu recebi o convite, eu falei, gente, eu vou pensar. Eu não falei não, porque a minha vontade era falar não. E aí eu comecei a trabalhar comigo. Gente, eu quero falar não, porque eu não quero, porque tem isso, às vezes você não quer mesmo. Ou porque eu estou com medo de falar inglês em público e ser julgada num congresso internacional que vai ter, no mínimo, 300 pessoas me assistindo ao vivo, eu posso travar, é técnico, é muito técnico, é uma pessoa renomada, enfim. E aí eu falei, não, eu tô com medo de falar inglês. Eu não tô com medo do desafio, eu tô com medo de falar inglês mesmo, assim. Aí eu falei, bom, eu vou aceitar e vou me preparar. Porque não existe isso de você acordar e falar inglês do nível que eu precisei de falar, sem preparo, né? Sem me preparar. E aí, esse é o poder das redes sociais, né? Eu já te segui, olha, eu acho isso mais interessante. Eu te segui, eu adorava as suas dicas, assim, do dia a dia, de como você, nos pequenos detalhes, você ir guardando palavras em inglês. E aí eu te procurei no Instagram e a gente começou essa preparação para falar inglês, para eu me preparar para aquele momento, né? Resumindo, foi isso. E foi muito bom. Hoje, é claro, eu não falei perfeitamente, porque eu não sou nativa, enfim, não falo inglês todos os dias. Agora eu tô falando quase todas as semanas, né? Mas eu não falava todos os dias, eu estava bem enferrujada. Mas eu considero que foi uma coisa que eu tenho orgulho de ter feito, sabe? Assim, e que eu recebi muitos feedbacks positivos dos meus colegas. Né? Então, assim, claro, eu tinha um background, eu tinha uma história, eu não aprendi inglês em um mês, mas eu me preparei para aquela situação específica, né? Então, você acompanhou, eu praticamente vi todas as palestras que tinham no YouTube, porque o Ian é inglês, e assim, além dele ser inglês, a forma como ele fala é uma forma bem mais difícil. Até você, Estela, viu? Karina, eu te chamo de Estela, Karina, Estela, né? Sobrenome. Até você, né, viu vídeos do Ian pra você me ajudar no sotaque. Ele é bem pra dentro, assim, não é nem tanto o sotaque dele, mas ele é bem... Isso. Não é tão... pra mim era complexo por causa do assunto mesmo, mas assim, ele tem um jeito... mais fechado, assim, de falar. E você morou em Londres, então o ouvido estava bastante acostumado, né? O meu tinha questão apesar de já ter viajado para Londres e até ter feito cultura inglesa na minha infância, adolescência, com a história dos filmes, você acaba se acostumando com o inglês americano mesmo. Aí me chega um desafio de falar com uma das maiores autoridades na contabilidade pública do mundo,
inglês, o inglês britânico. Então, o meu medo não era falar. Isso foi uma coisa que eu nunca vou esquecer, Karina, de você falando. Você não tem que falar inglês britânico, você tem que falar inglês, você tem que se comunicar. Tem que se comunicar, porque assim, o nosso sotaque é a nossa digital, faz parte, né? A gente não vai falar igual ao outro. Jamais. Mas a minha grande preocupação era, em virtude do sotaque dele, eu não conseguia entender. Então foi por isso que eu fiz essa imersão. Então eu praticamente assisti todos os vídeos que tinha desse palestrante no YouTube. E eu assistia e eu falava, meu Deus do céu, ele fala desse jeito essa palavra, entendeu? Então eu fiquei praticamente um mês só vendo o vídeo dele e só assistindo série e filmes britânicos, que era para eu acostumar o meu ouvido, porque assim, por mais que eu me preparasse, né, era só uma moderação, tem o improviso, né, se cai uma conexão, se uma pessoa entra, se eu tenho que resolver um problema técnico com ele ali, eu tenho que me virar e eu tenho que entender o que ele fala, né. Então, assim, quando eu falo, nossa, ai, que orgulho que eu não disse não, né? Ainda bem que eu não disse não e eu me desafiei a fazer isso. Não ficou perfeito? Não ficou. Pode ser melhor? Pode ser melhor. Mas ainda bem que eu me expus, sabe, para eu fazer isso. Porque quando eu olho, eu falo, gente, que bom que eu tive coragem de enfrentar esse medo. Mas assim, é claro que essa experiência lá na USP, de preocupar menos com o julgamento e mais com a oportunidade de aprender, fez muita diferença. Eu acho que por isso que eu topei, eu te procurei, você me preparou, me ajudou, eu estudei. Então, assim, várias pessoas naquele dia comentaram comigo, nossa, foi maravilhoso, meu Deus, eu quero falar igual a você. E eu, não, calma lá. E assim, é sempre imagina se você tivesse falado não, né? Pois uma oportunidade dessa. Exatamente, eu falo, gente, calma lá. Se for outra coisa, se você me ligar daqui a 3 dias para conversar com a pessoa, não vai ser da mesma forma, né? Assim, eu preciso me preparar, porque não vou acordar e falar inglês igual eu falei, não que eu falei maravilhosamente bem, mas eu não vou acordar e falar inglês igual eu falei. Né? Então essa é uma coisa muito importante, né? Assim, foi preparo. Tá? Tem, claro, o background de uma infância, de uma adolescência, de uma experiência num doutorado, mas especificamente no caso aí que eu tô falando de mediar essa palestra internacional, foi preparo, foi suor, sabe? E com a ajuda da Karina, porque se não fosse ela, eu acho que eu falava, meu Deus, eu não vou ter coragem de fazer isso. Não, e a gente conversou algumas vezes sobre o quanto os próprios nativos se preparam, né? Então eles vão fazer uma palestra ou numa situação dessa mesmo. Eu tenho certeza que o Ian se preparou pra caramba pra falar tudo aquilo que ele falou. Então, assim, não é uma coisa que, não, eu tenho que me preparar porque eu não falo, eu não sou nativa. Não, todo mundo se prepara. Se a gente vai fazer uma palestra em português, a gente também tem que se preparar, né? A gente se prepara para dar aula. Assim, eu dou aula há muitos anos, eu dou aula da mesma disciplina há muito tempo. E, tipo, 1 hora antes da aula eu falo, gente, o que eu quero focar mais? Quais novas informações eu quero trazer? Porque, assim, o mundo é dinâmico, né? As informações são dinâmicas. Um exemplo que eu dava 3 anos atrás, ainda bem para os meus alunos, né? Não é o mesmo exemplo que eu dou na aula hoje. Então, assim, todo mundo se prepara, independente se é inglês ou em português. Então, claro. eu também, foi isso que eu internalizei. Vai sair, vai. Vai sair maravilhoso? Não vai, mas vai sair e eu vou fazer o melhor que eu puder, né? E se por um acaso, no momento, acontecer alguma coisa que eu não ficar segura, porque poderia ter, não aconteceu, mas poderia ter acontecido, eu não vou me julgar por isso. Poderia, foi o né? que eu pude fazer, entendeu? Isso, né? Exatamente. Então, é preparo, sabe? É mais suor do que qualquer outra coisa. Isso. Sim. Mas, normalmente, né, quando a gente vê alguém fazendo um trabalho, essa pessoa se preparou. Então, não tem como sair falando assim, acordei e acordei inspirada. Não, tem que se preparar, né? Mas aquele dia eu lembro que eu tava com blazer rosa. E acordar, pegar o telefone e falar, mas acho que hoje... Oi. Tá um pouco atrasado. Oi, não, pode falar, pode falar. Tá com delay. Tá, mas pode falar. Não, você disse que, assim, não vai pegar o telefone e falar com alguém, mas acho que hoje você tá bem mais preparada para fazer isso.
você tiver que ligar para alguém e falar, negociar. Não, eu acho que hoje eu tô. Eu acho que hoje eu tô, mas assim, porque como eu tive que fazer esse 1 mês e meio de imersão, assim, eu decidi que eu não queria mais a emoção de ter que fazer 1 mês de imersão para recuperar tudo, entendeu? Então a gente continua, e é por isso que eu falo, para quem está nos assistindo, eu tenho dificuldade de falar em português com a Karina, porque a gente só fala inglês, a gente tem esse compromisso, né? Hoje eu acho que eu estou muito mais preparada, eu acho que eu consigo me virar melhor, né? Pelo fato da gente conversar inglês toda semana, enfim. Mas, assim... Até o seu contato no dia a dia, né, tá maior com isso, até meu contato no dia a dia. Então, assim, eu preciso, assim, na vida acadêmica, a gente tem, além do ensino, a gente tem pesquisa, né? E eu estou produzindo uns papers, e antes, há uns anos atrás, eu escrevi o paper em português e mandava traduzir. Hoje, não. Eu acho que essa experiência no doutorado na USP me trouxe isso. Hoje, eu escrevo em inglês, por pior que esteja, entendeu? Mas eu já escrevo em inglês. E um dos arrependimentos que eu tenho... faz visão depois, né? Não é tradução. Isso, exatamente. E um dos arrependimentos que eu tenho é que na minha turma de doutorado, a maioria das pessoas escreveram as teses em inglês. E eu não tive coragem, eu fiquei muito insegura e acabei escrevendo minha tese em português. Hoje é a única coisa que eu faria diferente no doutorado, eu teria escrito em inglês. Entendeu? Porque eu fiquei insegura com a minha gramática, enfim. Mas não era obrigatório escrever em inglês também? Não, lá você podia optar ou escrever em inglês ou em português. E eu fiquei insegura, porque era uma tese, né, e tal. Mas assim, hoje eu não faria isso. Inclusive, eu falo que se alguém estiver nos assistindo aí da pós, meus alunos que vão fazer mestrado e doutorado, escrevam suas dissertações e teses em inglês. Sabe? Hoje eu escrevo os papers em inglês, né? Daquele jeito, mas escrevo. Mas os papers... daí, tem que ser em inglês. E assim, pessoal, se você quiser ter capilaridade internacional, se você quer que o seu trabalho apareça para o mundo, é inglês. Não tem, assim, não tem escapatória, sabe? É isso que você tem que fazer. E pra gente que está no mundo acadêmico... Em todas também, as áreas. Né? Oi, tá me escutando? Oi, tô. Tá. Em todas as áreas, né? Assim, todas as áreas, mas no mundo acadêmico, sobretudo, né? Você precisa. A ciência hoje, ela está em língua inglesa, a ciência de relevância no mundo, né? Então, para você ter reconhecimento ou contribuir para o conhecimento, você tem que escrever em inglês, não tem como. Sim. Né? E aí, todo mundo te elogiou pra caramba ali, você estava super preparada. Foi, os meus colegas, amigos, sim. E aí, a gente chegou a conversar sobre isso, todo mundo observando, né? Porque, assim, é uma exposição muito grande, né? Era um evento internacional. Isso. E te abriu várias portas. Por isso que essa live tem esse título, né? Das portas que abre, porque de repente, pelo teu dizer, as pessoas estavam te vendo, né? E eu sempre falo, quando você vai para uma reunião, então a partir do momento que você tem alguma coisa para falar, mas porque não fala inglês, não opina. E aí você não aparece. Isso. Então, a partir do momento que você se expõe, as pessoas vêm e dão umas oportunidades. E com você foi uma exposição internacional, né? Foi. Além da questão além da questão da rede de contatos, né, que aumentou muito pelo fato de eu ter conversado com o Ian, não só no Brasil, né, como no mundo, né, várias pessoas me conheceram por causa disso. Teve a questão também assim, aqui na universidade a gente está, um spoiler aí, a gente está tentando um convênio internacional, né? Um convênio com uma universidade americana de mestrado. Então, pode ser que, caso isso se concretize, a gente vai precisar de professores que
que dê aula em inglês e que escrevam mais ainda em inglês. Então, essas são cenas para os próximos capítulos. E eu acho que pelo fato de eu ter me exposto, né, em língua inglesa, há grandes chances de eu fazer parte desse time, sabe? De mestrado aí com essa parceria com a Universidade Americana, tá? Não, se você me perguntar se eu estou preparada, eu vou te falar que não, porque a gente nunca se sente preparado, mas vai dar certo, eu vou me preparar. Mas então... ninguém... imagina, né, você vai dar aula de um assunto que é super complexo em inglês. Você se prepara, você consegue, né? Isso, mas isso. Não, isso, né? Você vai se preparar, né? Não é assim, eu não falo nada, vou perder a oportunidade, né? Isso. Hoje eu vejo dessa forma, mas antes, Karina, eu acho que eu já perdi oportunidades, sabe? O que me fez mudar, usar a palavra dos coaches, meu mindset em relação a isso, foi exatamente ver que quando você quer aprender, você não tem medo de se expor. Eu tive colegas de doutorado, igual eu falei pra vocês, eu tenho uma colega, uma amiga, nem é colega, hoje é uma grande amiga, Bianca, que o inglês dela é maravilhoso, ela é brasileira e tal, enfim. Mas tinha pessoas que não falavam inglês igual ela. E assim, mas a pessoa queria tanto aquele conhecimento, queria tanto aquela interação, queria tanto aquela oportunidade de, às vezes, fazer um pós-doc ou um doutorado de sanduíche fora, que as pessoas se expunham sem se julgar e sem julgar os outros. E aí, é isso que faz eu falar, olha, eu posso até não ser ótima, maravilhosa, mas eu vou ali tentar fazer, sabe? Então, hoje eu não perco mais essas oportunidades. Eu não deixo o medo me dominar, tá? Porque eu vou me preparar antes. Mas assim, eu não vou sem preparo. Então, se eu for convidada, eu vou me preparar. Eu não vou chegar lá com a cara e a coragem, não. Entendeu? É isso, assim. A gente tem que ter humildade para reconhecer que... a gente tem que ter humildade para reconhecer que, em que pese ter pessoas que falam inglês naturalmente brasileiros e muito bem, não é o meu caso, mas que, assim, pelo fato de eu ter um background e muita força de vontade e ter dominado esse medo do julgamento, eu não perco mais essas oportunidades, sabe? É muito isso que acontece comigo hoje. Sabe assim? Vai com medo, mas vai. Sim. Eu vou dar um exemplo. Sim. Né? Mas imagina, perder uma oportunidade dessas, né? Quantas pessoas acabam ficando no mesmo nível na empresa, entra numa empresa e perde oportunidade, talvez numa outra empresa, ou de ser promovido ali, porque não se arriscou, né? Não foi atrás para aprender e não se arriscou. Então, tem que se arriscar, tem que ser capaz de se comunicar um pouco, para se comunicar melhor amanhã, melhor na semana que vem, e aí mais oportunidades vão tendo, né? Isso eu acho muito incrível que você fez, porque foi uma coisa assim que te levou para outro patamar. Foi, assim, eu tenho muito orgulho disso, sabe, de ter feito isso. Eu superei uma coisa que era uma barreira para mim, de verdade, pela primeira vez. Então, mas agora já tá mais tranquila, já vai dar inglês e tal, tá tudo... Quem tá assim, aí vai ter que... E vai ficar melhor, porque a vida é uma evolução, sabe? Então, acho que é esse o ponto mesmo. Vai evoluindo, vai perdendo medo, vai sentindo segurança. Tem você que me ajuda, né, a me preparar. Eu acho que você tem um profissional que vai estar com você te acompanhando. Agora a gente não tem uma meta em específico, né? É só porque eu não quero mais passar aquele aperto que eu passei de ter que... tipo, eu quero manter um equilíbrio na minha fala, sabe? No meu speaking, assim. Então, eu acho que agora que eu tenho condições de fazer isso, foi uma opção. Eu acho que a gente tem que fazer escolhas na vida, né? Mas com certeza daqui a alguns meses, surgindo um desafio, eu e você, nós vamos focar no desafio e, como se diz, e vai chegar do outro lado, vai dar certo. Sem dúvida, tem que se arriscar. E aí a gente estava conversando sobre o empoderamento, que
o conhecimento de uma forma geral, mas aqui a gente está falando do inglês, né? Isso. O quanto que ele empodera, né? Algumas pessoas que teriam menos possibilidades. Né? Ainda tem isso, assim. Nossa, assim, é difícil falar. Eu vim aproveitar que eu tá na Semana da Mulher, né? Eu acho o seguinte, o mundo ainda é muito masculino, tá? Sobre as grandes oportunidades, sobretudo na área de business, né? Na área de negócios, que é a área que eu me encontro. Então, o mundo ele já é machista e assim, eu não acho que vai ser assim para sempre. Eu acho que as mudanças já aconteceram, já estão acontecendo, já estão tendo oportunidade. Só que quando aparece uma oportunidade dessa, sobretudo na universidade, em que uma mulher vai se expor, ela vai conduzir um tema, por exemplo, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, sabe? Então, assim, tem a questão de qualquer pessoa, essa oportunidade de aparecer e se expor e correr o risco de dar tudo certo, ela é desafiadora para homens e mulheres, isso aí não tem gênero, não tem nada disso. Mas para nós mulheres, que a igualdade de oportunidades ela não existe ainda, mas vai existir, né? Depende de nós fazer essa mudança. Situações como essa são muito importantes. A gente não pode perder a chance por medo, sabe? Assim. Então, é o que você falou, abrir as portas, as janelas, né? Quantas pessoas... eu acho que você, né? Você me comentou comigo uma vez que assim que você voltou da Inglaterra, você foi contratada num setor que você não conhecia porque você era fluente em inglês, né? Então, assim, é isso. Então, assim, eu falo que o cavalo não passa selado na nossa frente muitas vezes, mas quando ele passa, você tem que montar, porque você tem a oportunidade, né? Então, para nós mulheres, a gente, assim, as oportunidades não são iguais, então, se tiver, pessoal, aproveite, né? E falar inglês facilita muito as coisas, sabe? Assim, eu acho que ajuda muito. Na minha área, a gente, que é contabilidade, assim, além do mundo acadêmico, o mundo acadêmico a gente já conversou, o mundo científico acadêmico, ele é todo em inglês, toda a interlocução de qualidade, né, é em inglês. Mas, assim, se a gente for falar na área profissional mesmo, na contabilidade, a gente usa normas internacionais de contabilidade, né? Se a gente estiver falando de contabilidade para fins informacionais. Então, existe um board internacional e, claro, a gente tem um órgão no Brasil que traduzem essas normas, né? Ver o que se aplica e se não se aplica. Mas, se você é um profissional que quer alçar grandes posições na sua carreira e for trabalhar numa multinacional, por exemplo, provavelmente você não vai esperar o órgão brasileiro traduzir para você aplicar a norma, você vai ter que aplicar a norma, né? Sim. Então, o mundo globalizado, né, o mundo dos negócios globalizado faz com que os profissionais que estão na área de business, né, quando eu falo contabilidade, economia, finanças, né, e aí independente da formação, porque tem um monte de engenheiro que é mais financista do que é muito economista e muito contador, por Sim. exemplo. Independente da formação, né, do diploma. Você tem que falar inglês, né, o mercado financeiro, o mercado de capitais, ele é todo em inglês. E aí o setor público também, né, então esse processo de usar padrões elevados de contabilidade que pode tornar as informações comparáveis no mundo também é uma demanda da sociedade brasileira, do governo brasileiro, governo federal. Então, o IAN é um representante de uma das instituições que constrói padrões internacionais de contabilidade para governos, né, para estados no mundo, que é o palestrante que eu conversei. Então, assim, você tem que ler inglês, a norma ela é escrita em inglês, não é escrita em outra língua, entendeu? Então, você enquanto profissional, você não pode esperar alguém traduzir para você, você precisa de aplicar essa norma que está escrita em inglês. Então, mais uma vez, a importância do inglês. E aí você precisa de apresentar o que você fez, dependendo de quem for o interlocutor, vai ser em inglês. Então, não tem muito como fugir, não, sabe? Nem na área acadêmica, nem na área profissional. E tem outras coisas, né? Vamos falar de coisas super gostosas de fazer. Sério? É porque a gente pensa muito em... que falar precisasse tanto. Isso. É porque muitas pessoas que não são da área pensam
e que a contabilidade é uma coisa muito de norma, de tax, né? Essa parte de imposto de renda e etc. Sim, ela tem essa grande área, uma área super importante, e aí isso é muito focado em legislação brasileira, estadual, municipal e etc. Mas a contabilidade para fins informacionais, em mercado financeiro e de capitais, ela é toda baseada em norma internacional de contabilidade, né? E existe padrões internacionais que os países que querem ser inseridos aí para, como se diz, captar recurso no mundo inteiro, de investidores no mundo inteiro, precisa de fazer demonstrações contábeis, relatórios financeiros que usam padrões internacionais que são escritos em inglês e que são pensados, né, por exemplo, tanto o IPSASB, que é o órgão que faz normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público, quanto o IASB, que faz para o setor privado, são em Londres. Né? Então, os normalizadores internacionais são ingleses. Você pode perguntar, por que não é os Estados Unidos e tal? Tem representantes dos Estados Unidos nesses boards, né? Existe até uma briga e tal lá do passado. Mas o fato é que os dois, a sede desses dois grandes normatizadores estão na Inglaterra. Então você tem que falar inglês. Não tem como. Não tem. E não tem, eu não vejo. Talvez algum dia, no futuro muito distante, mas por enquanto, o idioma internacional e o idioma de business é o inglês. Eu acho que ele ainda vai continuar sendo por muito tempo, né? Falam muito do chinês, né? Assim, inclusive eu tenho amigos que já estão estudando mandarim, porque a China vai dominar o mundo e tal. Mas eu penso o seguinte, os próprios chineses, quando eles vão fazer negócios, eles falam inglês, né? Então, sim, assim, vai acontecer? Eu acho que vai acontecer. Mas eu não sei se é tão no curto prazo assim, entendeu? Então, e outra, o desafio do mandarim pro inglês ainda é muito maior, né? Porque ainda tem a questão eu não sei nem como que fala isso, da grafia, né? Porque a gente tem assim... A própria pronúncia, né? Se você muda um som, assim, muito... É muito complicado mesmo, né? Então, eu acho difícil que o mandarim domine tanto quanto o inglês, porque o inglês é fácil, né? Tem uma gramática fácil. Exatamente. Então, é nesse aspecto aí, não tem muito como fugir, sabe? Contabilidade hoje, eu falo, contabilidade hoje é internacional, não tem... E o Brasil tem norma internacional full, né? Assim, a gente meio que usa os melhores padrões no mundo aqui. Então, a gente meio que adere a todos eles. Então, não tem como fugir muito. Em que pese essas normas estarem traduzidas, né? Não tem como fugir, né? E eu digo mais, a pessoa que... A gente estava falando de empoderamento, a pessoa que não tem condições de ir para a universidade, porque aqui a gente está falando de um ambiente acadêmico, mas a pessoa que precisa começar e não tem condições ainda de idade, o inglês, se você for para um curso de inglês, ele vai te abrir algumas portas e aí sim você vai ter condições de conteúdos, tal. É sempre a forma mais rápida de você conseguir porque sempre vai precisar de alguém que fale inglês, né? Nas empresas. Isso. E tem uma coisa muito interessante, que eu acho que isso não tem idade, sabe? Assim, a minha mãe, ela podia aposentar há muitos anos. E aí ela, não, o que eu vou fazer? Eu sou muito jovem, minha cabeça é muito jovem, não quero me aposentar. Só que, tipo assim, ela tinha uns 8 anos que ela já tinha condições de se aposentar e não queria, e ela falou, não, acho que ela foi convidada a se aposentar, sabe? E assim, ela aceitou, ela resolveu se aposentar, e assim, do tempo que ela tomou a decisão até ela parar de trabalhar, foi tipo 25 dias, sabe? Tipo, e ela realmente não estava preparada psicologicamente para parar, sabe? A minha mãe, com 60 anos, falou, eu vou mudar de vida, eu vou morar em Chicago. E minha mãe não fala inglês, tá? Minha mãe não tem, ela falava assim, o verbo to be, assim, muito curiosa, e foi tão corajoso, sabe? Então eu lembro que ela falou, não, eu decidi, eu vou ficar 3 meses para começar em Chicago, e eu vou sozinha, e eu vou ela foi com uma escola de inglês aqui, e eu vou, se eu puder fazer estágio, eu vou fazer. E eu falo, mãe, que incrível, você vai ter coragem. Ela, eu tô com medo, tô morrendo de medo, mas eu vou. Então, assim,
E o inglês dela era bem básico, sabe? E ela fala para qualquer pessoa que foi uma das melhores experiências da vida dela. E ela aprendeu o tanto que ela vive com pouco. Então, ela saiu daqui com uma vida totalmente estabilizada e foi para Chicago 3 meses, morar em apartamento, dividir com outras pessoas. Para ter essa experiência internacional, ela dividiu com uma espanhola, com uma belga. E por sorte, na mesma época que ela foi, a escola recebeu matrículas de pessoas da idade dela, de 60 anos. Então ela dividiu o apartamento com pessoas, com 2 mulheres da idade dela. E aí elas faziam estágio, e elas passeavam. E assim, ela só falava inglês, porque em que pese ter uma espanhola que poderia facilitar, a espanhola não queria falar com ela, porque ela foi lá para Chicago, ela ainda estava super ativa, trabalha numa grande empresa em Madrid, então ela foi para melhorar o inglês dela e ela trabalhava à tarde porque era uma multinacional americana que ela trabalhava em Madrid. Então essa temporada, além de estudar inglês, ela teve que trabalhar também, então ela só podia falar inglês. Minha mãe fala que foi uma das melhores experiências. Então, assim, não tem idade. Minha mãe, com 60 anos, se desafiou para ter uma imersão em inglês e ela fala, ela voltou, tá no Brasil hoje por causa da pandemia, mas ela falou, assim que essa pandemia acabar, eu vou passar a temporada de 1 ano de novo nos Estados Unidos ou na Inglaterra para eu poder melhorar meu inglês, porque a gente vai perdendo, né? E, enfim, é muito interessante, de verdade, assim, eu acho que a gente não pode por medo, assim. E eu encorajei muito, porque eu já estava na época morando em São Paulo, no doutorado, eu já falei para minha mãe que a gente não tinha que ter medo de julgamento. Profissionais, mas tá travando um pouquinho. Oi? Tá. Isso. Uhum. Tá. Eu ia perguntar, assim, eu queria falar de oportunidades na vida pessoal também, né? Porque a gente falou de tantas oportunidades profissionais, mas aparece muita coisa, né? Muita coisa que a gente perde por não falar também, né? Por não conseguir entender e se comunicar, né? Então, isso, o caso da minha mãe é um caso muito... Para mim, é impressionante. Sabe? Minha mãe realmente ela não falava inglês, ela se desafiou e foi. E pessoalmente, assim, falando do meu caso, acho que você deve ter tido essa experiência, algumas pessoas que estão aqui nos assistindo também devem ter tido. Você viajar sozinha, por exemplo, o ano passado, antes da pandemia, eu consegui viajar sozinha para a Europa. Fui sozinha. E eu fui para países que não falavam o inglês, mas eu não entendia a língua do país, então era inglês mesmo, não tinha muito para onde escapar, né? E quando você está sozinha, você tem que ficar muito mais atento, né? Porque você ali não tem ninguém por você, então você tem que se virar. Então, esse desafio aí, não mais profissional, mas pessoal, de você se sentir empoderada para se comunicar num lugar em que você não conhece ninguém, que você está no mínimo a 6.000 quilômetros de distância da sua casa, né? E que você precisa se virar, porque se acontecer qualquer coisa, você precisa se virar. E você vai ter que se virar em inglês, é empoderador. Assim, te fala, nossa, eu sou capaz, eu posso viver essa experiência, sabe? E aí, os perrengues chiques e não chiques que a gente passa, na hora daquele desespero, mas depois que você fala, nossa, ainda bem que eu consegui fazer isso, eu passei por isso. Né? Então, fora as amizades que você faz, né? Às vezes você está numa viagem dessa, de turismo mesmo e tal, sozinha, com os amigos, com crush, enfim, com qualquer pessoa, e você conhece outras pessoas e às vezes você faz grandes amigos pra vida, troca e-mail, adiciona no Facebook, no WhatsApp, conversa em inglês, e é incrível, né? Não, então, outras pessoas, assim, pessoas absolutamente diferentes, né, da gente, é muito legal, né? Muito. Essa experiência de viajar sozinha é uma experiência de autoconhecimento, né? Mas você tem que se dar um pânico mesmo, né? Não, eu vou ter que falar, não tem jeito. Né? E mesmo pequenas que você coisas. Não passe nenhum perrengue, você vai ter que falar. Você vai ficar... Uhum. E pequenas coisas, do tipo, você perdeu um trem... E assim, você perdeu o trem. Por algum motivo, seu trem atrasou, você precisa ligar para o seu hotel.
você vai ter que falar inglês, você vai ter que pegar um telefone, você vai ter que escrever um WhatsApp, sei lá, vai ter que ser inglês, entendeu? Se você não fala, no caso, eu fui pra Itália, eu não falava italiano e nem entendi italiano. Então, assim, tinha tudo. Nossa, Itália quase ninguém fala inglês, né? Pois é, assim, as pessoas mais jovens até têm a boa vontade, sabe? Mas, assim, quase ninguém fala inglês. Então, assim, é desafiador mesmo, sabe? Então, é muito legal. Esse negócio de abrir portas, são portas internas, de colocar para fora medos que a gente tem, porque a gente acha que não é capaz, que as pessoas vão julgar e etc. Mas as portas profissionais também, elas acontecem. E aí, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe, Karina? As pessoas vão julgar. Então, se elas vão julgar você fazendo ou você não fazendo, fazendo ou não, né? Fazendo ou não, elas vão julgar. Então, faça, entendeu? E voe. E, enfim, eu acho que a gente nunca perde em fazer o nosso melhor. E eu acho que se desafiar a fazer isso, não tem como dar errado. E se der, vamos supor que você não consiga se comunicar numa determinada situação, é uma situação, e as outras tantas que você se comunicou e deu tudo certo, entendeu? A gente tem que pensar também muito positivo, né? Olhar para o que deu certo, e mais para o que deu certo do que para o que não deu. Acho que esse é o segredo. Porque a maioria dá certo, né? Aí a gente sempre olhar também, né? Exatamente. Fora a quantidade, eu imagino que a gente não tem muita ideia de como vai ser o mundo quando tudo isso acabar, né? Mas assim, uma coisa quase certeza é que a gente vai poder trabalhar em qualquer lugar, né? Inclusive trabalhar para empresas dos países, né? As empresas que estão em outros países, elas não precisam ter sede aqui. E falar outros idiomas é uma coisa... Não tem jeito, você pode ter todas as qualificações. Se você não fala, você não tem nem como ir para a entrevista de emprego, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa que a pandemia nos ensinou, a distância física, ela é um detalhe, tá? E aí as relações, e sobretudo agora para as relações de trabalho. Então, não tem mais isso, eu vou ter que mudar para Londres, se bem que eu, assim, mudaria fácil para Londres, porque eu amo Londres. Mas assim, você não tem mais que pensar, gente, o meu sonho é trabalhar nessa empresa nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas não quero mudar. Hoje você pode trabalhar, sobretudo depois da pandemia, dependendo do setor da empresa, morando no Brasil, só que você vai ter que falar inglês todos os dias. É isso. Nessa pandemia para a empresa não investir tanto, né? Uma empresa inglesa, por exemplo, quer te contratar, ela pode te contratar à distância e daqui a, sei lá, 2 anos ela já te transfere, de repente. Pode ser uma possibilidade também, porque aí ela já não faz esse investimento de cara, né? Exatamente. Para a empresa e assim, é muito complicado. E assim, no Brasil, né? Vamos olhar o cenário de pandemia no Brasil. Tava olhando ali, você mora em São Paulo. Ai, São Paulo, saudades. Eu sempre vou distância, não é nada, né? Você tá em Brasília. Não é nada. Mas eu falo pra você, eu morro de saudade de São Paulo todos os dias. Como eu amo São Paulo. Mas enfim, eu tava vendo aí umas reportagens, ali a região da Faria Lima, né, que é onde está as sedes e tal. Nossa, um monte de empresa resolveu que não precisa de ter 20 salas no prédio, elas podem ter 5, entendeu? Porque essa história do home office, ou nenhuma, e que pode fazer... troca, né? Então, tipo assim, eu trabalho uma semana em casa, em home office, a outra semana eu tenho, para ter essa troca, né? Essa questão do presencial. Então, na outra semana é outro grupo que vai. Então, é uma economia de espaço, é uma economia de recursos, sabe? E facilita muito. Eu falo que às vezes eu tô em 3 reuniões ao mesmo tempo, assim, não no mesmo tempo na reunião, mas, tipo assim, num dia... eu tô em Brasília, vou para Vitória e vou para Santos. E um dia eu faço isso. Um dia, né? Porque se você fosse presencialmente. Eu clico num link e faço uma reunião, sabe? Assim, então, esse novo normal, eu acho que vai ser o sempre normal. Esse novo normal é o que vai ser, é o que a gente não vai mais conseguir
perder tanto tempo em avião. Eu lembro que teve uma época que eu ia praticamente toda, sei lá, de 15 em 15 dias para São Paulo. Eu morava em São Paulo, voltei para Brasília, e aí eu ia de 15 em 15 dias, às vezes eu ia toda semana para São Paulo, eu ficava exausta. Hoje eu tô exausta por causa das telas, né? É outro tipo de exaustão. Mas assim, o tanto de tempo que a gente perde com deslocamento, sendo que com um clique você consegue resolver tanta coisa, nossa, é incrível. É incrível. É desnecessário, né? Fora que não polui muito menos. Tem uma série de coisas que é melhor. Claro que de vez em quando precisa ir, mas não precisa ser diariamente, ir para o escritório, ficar lá. As possibilidades são infinitas, né? Eu acho que veio para ficar mesmo. Isso, por exemplo, é muito bom tomar um vinho com os amigos presencialmente, mas a gente pode tomar um vinho com os amigos virtualmente. Fazer uma live tomando um vinho, um cheers. Né? Tomando um vinho e assim, nada impede da gente estar junto, né? Mesmo estando distante, assim. E eu lembro, só para falar disso, eu tenho vários amigos, de verdade, também colegas de doutorado, que, para não perder a fluência no inglês, na época do doutorado, eles tinham uma vez por semana, eles tinham um horário que eles conversavam com nativos sobre assuntos aleatórios. Então, cada um pegava sua cerveja, sua taça de vinho, e aí ia conversar com uma pessoa. E toda vez era uma diferente que você nunca tinha conversado antes, sabe? Então, assim, eu acho que se naquela época, em 2015, 2016, eu tinha grandes amigos que já faziam isso, agora, meu Deus! Você pode fazer vários amigos na internet e falar inglês. Entrou uma amiga minha, a Beatriz, eu não sei se ela está assistindo, ela é uma pessoa que fala muito bem inglês também. Ela é uma pessoa que me inspira, sabe, muito. Porque ela se desafia, ela é professora da universidade também, ela fala inglês e ela, tipo assim, ela não perde a chance de conversar com um palestrante internacional, com um pesquisador internacional por medo, sabe? Eu não sei se ela tem medo não, porque ela fala muito bem, mas se ela tiver medo, ela vai com medo mesmo, mas não perde a chance de absorver o conhecimento. Eu acho que é isso aí mesmo. Mas todo mundo tem um pouco de insegurança, né? Porque é o nativo, né? Não, eu vou falar e vou errar alguma coisa. Não tem um pouco de insegurança. Mas tem que arriscar, independente do nível que tá. No seu caso, é mais na universidade, mas se a pessoa tiver... É que agora ninguém tá em lugar nenhum, mas num outro momento, se a pessoa tiver num restaurante, num bar, assim, encontrar um gringo, bate um papo, entendeu? Não precisa ter medo de falar, né? É uma oportunidade que você tem de conversar, né? E conversar muito, conversa 5 minutos e, né? Né? Exatamente, a Bia respondeu, eu sou cara de pau mesmo, viu? Cadê? Ela respondeu aqui no chat. Ela me inspira muito. Ela me inspira muito. Ó, pra você ver, só pra você lembrar. Nessa conferência que eu conversei com Ian, ela também ministrou uma palestra internacional, que a pesquisadora, ela era espanhola, mas ela falou inglês, porque o paper era em inglês e ela apresentou em inglês e ela teve que mediar a sessão toda em inglês, né? E eu lembro que ter amigos é muito bom, né? Eu falo, Bia, agora até acontecer a palestra a gente só vai falar inglês. E eu lembro que a gente fazia videoconferência para resolver alguma coisa, a gente falava inglês, entendeu? Então, assim, é maravilhoso, assim, um ajudando o outro, é incrível. Não, e dá para criar aquele happy hour em inglês, né? Sei lá, não precisa nem ser toda semana, mas de vez em quando juntar, assim, um grupo de amigos que queira praticar. E pega uma bebida aí e fica batendo papo. Hoje em dia não tem problema de distância, né? Não tem. E o vinho deixa a gente muito mais corajoso, assim, muito mais fluente. Fluente. E olha que a gente nem tá falando inglês aqui, né? Assim, mas dependendo, depois de 2 taças de vinho, a gente pode até mudar a língua. Tô brincando, tá? Aí daqui a pouco a gente já tá falando de mandarim, né? Exatamente. Não, mas isso é que assim, a gente tá aqui num momento bem informal. E assim, os amigos também, eu recomendo, não? Pega mesmo uma taça de vinho e começa a bater papo, porque você vai praticar, né?
uma união aí, não dá, né? Mas você vai ter um pouquinho mais de coragem de falar. Lembra que eu falava pra você quando eu tava me preparando pra falar com o Ian? Eu falei assim, eu acho que eu vou acordar e tomar 2 taças de gin. Aí você fala, você não precisa de 2 taças de gin. Uma só tá bom. Uma só tá bom. Mas enfim, eu acho que esses grupos também tem que ter essa disciplina, sabe? E eu acho que sempre tem que ter uma pessoa nesses grupos de estudo. Eu acho super válido, principalmente para nós adultos, né? Que a gente não quer mais ficar só naquelas aulinhas, a gente realmente quer a prática. Sempre tem que ter uma pessoa que realmente fala inglês e domina a gramática. Por exemplo, um grupo em que você é a professora e tem mais, sei lá, 5 pessoas, porque a gente não vai falar certo todo o tempo e a gente precisa ter o inglês polido e a gente precisa de um profissional para ajudar a gente a polir esse inglês, que é o que você faz comigo quando a gente está nas aulas, né, batendo papo. Então, assim, eu acho super válido ofertar esse tipo de curso no mercado. Então, assim, ter um tema com que as pessoas que estão ali envolvidas, né? Falando do ponto de vista além de tomar um vinho com os amigos virtualmente, mas assim, ter um tema. Isso, ter um tema, por exemplo, precisamos de falar de negócios, né? Então, coloco pessoas que estão numa mesma área, que precisam de falar de negócios, mas eu acho que tem que ter um profissional para ajudar as pessoas a polirem a sua língua, seus ingleses, né? Assim, de uma maneira geral. Ou de algum outro tema, né? Um grupo de pessoas fitness, elas querem falar sobre coisas fitness. Eu vou aprender então, horrores. Vai ver, pois é. Então, assim, música é uma coisa, né? A gente conversa muito sobre isso. Música é uma coisa que é maravilhosa. Você começa a falar de banda, de letra de banda. Eu fico olhando no seu Instagram, quando você fala das letras de música. Mais ou menos das mesmas coisas. Exatamente. Eu vejo no seu Instagram quando você pega uma expressão ou um phrasal verb dentro de uma música específica, porque geralmente eu gosto da música, e fala, nossa, você nunca mais esquece. Né? Você fica sonhando com a oportunidade de ter um contexto para você usar aquela palavra. Eu sou assim, às vezes eu acho a palavra muito legal, colocada naquele contexto, gente. Próxima vez que eu viajar e tiver esse contexto, eu vou usar essa expressão, porque vai ser muito legal. Você não vai mais precisar viajar, vai ter oportunidade aqui. Exatamente, é verdade, né? Com esse grupo é verdade, música e filme ajudam muito. Na manutenção mesmo, né? Aprende muita coisa, mas assim, consegue, precisa ter oportunidade de falar, mas os filmes e as músicas ajudam a aumentar vocabulário e a manutenção no listening. Você depois durante a preparação você estava assistindo muita coisa, muita série britânica, né, também. Tava, meu Deus, The Queen, assim, hoje eu sou viciada em The Queen, eu terminei, tô esperando a próxima temporada. The Crown, desculpa. The Crown, mas eu comecei a assistir The Crown porque eu precisava de treinar meu ouvido, entendeu? Eu precisava de treinar meu ouvido, e era assim, eu migrava, todo dia à noite era um episódio de The Crown ou uma palestra do Ian, entendeu? Pra eu acostumar com o jeito que ele falava. E assim, é isso. Oi? Acho que deu uma falhadinha. Conseguiu se preparar dessa forma. Você está me escutando? Tá, isso, com certeza. E aí, eu me preparei muito com isso, né? Tinha aquela manutenção diária ali de ver séries sem legenda, só para escutar e etc. Assistir vídeos no YouTube e tudo. Mas eu acho que esses grupos de inglês que você tem interesse em comum e você tem uma professora, uma pessoa que entende de gramática, de pronúncia, para te polir, nossa, eu acho que para nós adultos é super válido. Porque eu acho super importante essa história da escolinha de inglês, é o que a gente falou, para adolescentes e crianças, eu passei por isso.
Mas hoje eu não me imagino numa escola de inglês, é um outro assim. momento, né? A gente criança precisa estar num outro ambiente, né? Não tem como, da forma que a gente estuda, eles não... Precisa de um outro ambiente, né? De um lugar que pareça... Isso, exatamente. Então, é incrível o que a internet faz pela gente, para a gente conseguir manter o nosso inglês, para a gente não perder, né? Fluentes não somos, né? A gente aprende tudo. De tudo, de tudo. Fluentes não somos, mas a gente pode se comunicar. É importante se comunicar. Mas fluente, sim. Sim, não. Inclusive a fluência, ela não é necessariamente falar como o gringo, né? Fluência é você conseguir se comunicar. Você é fluente. É que a gente tem uma ideia errada, assim, de que fluência é falar igual ao Barack Obama. Não é. Ai, meu Deus. Né? O Barack Obama, vou falar em Barack Obama, é um dos meus ídolos. O Barack Obama é o tipo de pessoa que eu faço questão, eu tô lendo o livro dele, né? Na verdade eu já terminei de ler, e eu fiz questão de ler inglês. E eu faço questão de ver as entrevistas dele, porque o inglês dele é maravilhoso de se escutar. Ele tem o dom de fazer ser entendido até para quem não fala inglês, assim, né? Para quem não é americano. Então, ele é maravilhoso. Barack Obama é um dos meus fãs, sabia? É uma pessoa que se prepara muito. Dos meus ídolos. Eu acho que ele se prepara muito. Ele coloca as palavras de uma forma... Nossa, ele é maravilhoso, assim. Tanto que ele fala, o conteúdo que ele fala é maravilhoso, mas a forma que ele se expressa, as palavras que ele escolhe, e eu acho que até o ritmo que ele coloca na fala é incrível, sabe? O Barack Obama é uma das pessoas que eu faço questão de escutar o que ele fala sem legenda, sabe? Ler o que ele escreve também em inglês, porque ele é incrível. Meu ídolo. Quando ele era presidente, você conseguia encontrar os discursos dele no site da Casa Branca. E eu acho que ainda tem, né? Não deve mais ter os dele, mas eu acho que eles colocam lá. Porque tem uma preparação, eles escrevem o discurso, depois treinar, né? Para ler e perceber a entonação. Tem uma preparação ali, eles não falam aquilo ali, acordei assim, não. Outra pessoa que também eu sempre que eu posso, não é sempre, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu sigo, inclusive nas redes sociais, é a Kamala Harris, entendeu? Ah, sim. E ela é maravilhosa, falando... Minuto 50, o Instagram tá avisando aqui. Já tá acabando. Pois mas a Kamala Harris é uma pessoa que, assim, também o inglês é maravilhoso de escutar. Sem contar toda a questão do empoderamento feminino que ela tem, que eu acho incrível. Não, tem. Agora a gente tem bastante gente para escutar e se inspirar mesmo, né? A forma que eles falam e se preparar para tentar falar da melhor forma possível, né? Não é, o anterior era meio difícil de copiar. Exatamente. É verdade. Ai, Karina, muito bom falar com você sobre isso, viu? Você me ajudou muito, eu sou total gratidão, assim, por tudo que você me ajudou a fazer, e continuamos assim, e que a gente possa continuar inspirando pessoas, né, para ter coragem de se desafiar, falar uma outra língua, falar inglês, e não ter medo de ser julgado. Eu acho que isso é muito importante. Isso, sim, exatamente, sim. Com certeza. Sim. Né? Se a gente não se expõe, ninguém sabe que a gente existe, né? Exatamente, é isso aí, falou tudo. Bom, eu acho que já tá acabando. Obrigada, Angela. Nada, eu que agradeço o convite. Um beijo, tchau. Beijo. Beijo.